Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer agora nesta videoaula de hoje? Nós vamos falar da planilha eletrônica, que é um instrumento fantástico, existe há, não vou falar séculos, né? Porque não existe há séculos, mas existe há dezenas de anos. Eu lembro que no ano aí eu era jovem, muito jovem, criancinha, já vi num computador aí o pessoal utilizar uma planilha chamada Lotus 123. Bem antiga, mas já tinha esse formato todo de células, de linhas, de colunas e dava para fazer cálculos fantásticos com ela. Planilha eletrônica é para isso, para fazer cálculos. E a gente vai trabalhar com uma planilha eletrônica gratuita, que é essa planilha eletrônica aqui do Google, o Google Calc, mas dá para trabalhar tranquilamente. Tudo que eu vou mostrar aqui tem também no Excel e tem também no LibreOffice, que é LibreOffice Calc também, se eu não me engano, que é o planilhas lá do LibreOffice. Aliás, Calc é do LibreOffice é o nome, né? O Excel é do Microsoft Office, do pacote da Microsoft, que é o Excel, que é a planilha eletrônica mais famosa. E aqui no Google não é Calc, no Google na verdade é Google Planilha só, tá certo? Então vamos lá. Aqui você pode vir em novo, planilhas, e você pode vir aqui, ó, e você pode criar uma planilha em branco, ou você pode criar com base em um modelo. Essa com base em um modelo é muito legal, porque você consegue ter modelos de planilhas muito interessantes. Então, olha só, planilha com calendário completo aqui já, ó, né, tem dos anos, agenda 2020, agenda 2019, e o Google vai atualizando isso sempre. Uma série de modelos de planilhas para você ver como é que funciona aqui, ó. Relatórios, exemplos de relatórios, de gráfico. Olha só o tipo dessa planilha aqui, que loucura, ó. Gráfico de Gantt, né? Então, ó, vamos clicar aqui para abrir essa aqui. Tá, mas eu me interessei em outros modelos ali depois. Então, olha só que legal essa planilha, pessoal. Tá? Tem aqui, deixa eu ligar um pouquinho aqui. Aí. Tem aqui, então, olha só, toda essa formatação de células, de cores. Isso aqui tudo, ó, você pode fazer com uma planilha. Ó. É só você ter a paciência de formatar ela bonitinha aqui. Tá? Então, aqui é a formatação de cor, de tudo. Isso aqui a gente vai ver no dia de hoje, certo? Então, ó, olha só que planilha interessante que fica. E aí você desenvolve isso aqui tudo. Esse gráfico de Gantt é um gráfico de gerenciamento de projetos. Tá? Você coloca aqui as fases do projeto, fase 1, 2, 3, o passo a passo, o nome das pessoas envolvidas. Tá? Isso aqui talvez para vocês seja interessante aí no curso técnico. E aí você coloca aqui os meses, né, as semanas e ó, quando que cada fase vai ser desenvolvida. Quem já fez projeto de pesquisa, em qualquer cronograma ou de extensão, em qualquer cronograma aí tem uma coisa parecida como essa aqui. Isso aqui você tem daí informações específicas das tarefas, percentual de conclusão e tal. Tá? E ele faz essa formatação automática, tipo, se eu colocar 10% fica branco, se eu colocar 20% fica verde fraquinho, se eu colocar 80% fica um verde mais forte, 100% é um verde mais forte ainda. Isso é automático e a planilha faz, eu vou mostrar para vocês como fazer, tá certo? Então aqui, ó, é muito legal você ter essa condição de trabalhar com planilhas, porque você consegue fazer coisas muito bacanas. Vou pegar aqui outra planilha, base em um modelo. Então, se eu estou mostrando, já vou começar aí a aula com o básico sobre planilhas, mas vou pegar um outro modelinho só para mostrar para vocês. Ó. Orçamento mensal. Olha que legal isso aqui. Ó. Tem aqui, ó, informações aqui em cima, um gráfico que você pode, ó, saldo inicial, saldo final do teu orçamento mensal, controle da tua grana, né? E aí você pode aqui é uma fórmula, tá certo? Ó, então é uma fórmula, por isso que aqui a gente não vai editar. Se eu apagar aqui, ó, né, ele até diz, ó, você está tentando editar uma célula que não deve ser alterada, porque é uma fórmula. Isso aqui é um cálculo baseado em outros dados que você vai colocar aqui nas suas despesas. Né? Então, despesas e receitas, né? Então, ó, despesas mensais com saúde, etc, etc, etc. Despesas mensais com alimentação, presente. Daí aqui a renda mensal, poupança, pagamento, bônus, juros, outras categorias e tal. Você coloca os valores aqui, né? E aí ele faz o cálculo para você aqui em cima. Então, muito legal essa planilha, tá? Aqui, ó, tem aqui, ó, as despesas e receitas que você pode incluir aqui. Né? Então veja que legal, e você pode pegar a formação de uma célula para outra e tal. É bastante complexo trabalhar com planilhas, muita gente acha que é uma coisa simples e tal. Não, você consegue fazer softwares completos, sistemas completos de gerenciamento de empresas, por exemplo, com planilhas. Certo? Claro, para uma empresa pequena, porque o problema é quando você começa a ter que trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas se for uma pessoa que gerencia a empresa, ela pode gerenciar tudo em planilhas. Aí você consegue abrir abas aqui embaixo, ó. Vai abrindo abinhas aqui, ó, que são novas planilhas.
tá certo? E você consegue fazer isso tudo, legal? Mas vamos começar do básico, isso aqui é só para mostrar o potencial que as planilhas eletrônicas têm. Vamos começar do básico, vamos pegar uma planilha em branco aqui, tá certo? E vamos lá. Então assim, gente, primeira coisa sobre planilhas eletrônicas. Elas são constituídas por sheets, por folhas. Em inglês aqui são as sheets, que são essas... Cada planilha aqui, ó, você pode multiplicar ela, você pode ter outra, né, várias outras aqui, clicando nesse botãozinho aqui embaixo. No Excel é igualzinho, então tu pode ter planilhas diferentes aqui. E elas podem se comunicar se você quiser, tá? Elas vão ter um nome, esse nome aqui você vai poder clicar aqui e renomear, ó, né? Então aqui, opa, deixa eu pegar aqui, renomear aqui, ó. Plan 1. No Excel normalmente é Plan 1, Plan 2, né, que é o nome padrão delas, mas você pode colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui, ó, preços, qualquer coisa, inclusive com cedilha, com qualquer caractere, pode ter espaço, pode ter tudo, tá bom? Com letras maiúsculas e letras minúsculas, sem problema nenhum, ok? Além disso, o importante aqui das planilhas é que elas são constituídas de linhas e colunas. Então, essa é a grande vantagem das planilhas, certo? Essa é a grande vantagem das planilhas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vamos fazer aqui uma espécie de nota fiscal, um pedido, né? Onde eu vou ter aqui o número da linha, eu vou ter aqui o produto, vou ter aqui o preço unitário e vou ter aqui a quantidade. Eu vou ter aqui o preço total. Veja que eu vou ter o cliente, certo? Muito bem, eu vou colocar que o cliente sou eu, Ricardo Antonello. Veja aqui o que está acontecendo. Ó. Eu estou em cada célula colocando uma informação diferente, certo? Aí agora aqui, nessa numeração aqui, ó, eu posso colocar números aqui. Ó. Perceba que quando eu escrevo letras, ele alinha à esquerda. Quando eu coloco números, ele automaticamente alinha à direita. Então ele consegue diferenciar letras e números aí. Se só tem números, ele vai entender. Desculpem. Esses números, você pode fazer conta com eles, isso que é muito legal. Além disso, tem alguns artifícios nas planilhas que, por exemplo, aqui, ó, se você pegar e clicar com o mouse, segurar aqui e arrastar e soltar, ele vai ficar com isso aqui no cantinho. O Excel tem isso, o Google Calc lá do LibreOffice tem isso. Quando você clica aqui daí e arrasta, ele faz a sequência completa para você, ó. Vou repetir. Você coloca o número 1 e o número 2. Depois você seleciona as células. Você pode segurar o Shift também e dar um toquinho para baixo aí nas setinhas do teclado, que ele vai selecionar. Ou tu vem com o mouse, clica aqui e arrasta até aqui. Soltou. Selecionou. Legal? Agora você clica de novo no cantinho e arrasta. E ele vai fazer a sequência para você até onde você for. Isso aqui é muito legal. Tá? Então aqui é um número, você pode depois arrastar aqui, ó, e ajeitar, né, a largura da coluna por isso aqui. Agora aqui o produto, vou colocar aqui, são frutas. Então, maçã, pera, uva, banana, abacate. Pronto. São 5 itens aí que eu vou ter, certo? Aqui eu já vou colocar que é o total aqui. Eu vou deixar o total para depois aqui. Então assim, ó, descrição do produto. Preço unitário. Eu vou colocar aqui, pode ser por quilo, pode ser, enfim... Vou colocar aqui por quilograma, que é o que normalmente se faz, né? Então, preço unitário, vou colocar aqui unit de unitário, quantidade daí de quilos também, né? Porque se o preço está em quilos, então eu sei que custa lá maçã R$3 o quilo e eu tenho lá 1 quilo de maçã. Então, o preço total é o quê? Então, aqui vamos começar a trabalhar certinho com a vantagem que as planilhas nos dão. Veja, a numeração aqui é essa mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Mas o preço por quilo tem que ser em reais, tem que ser alguma coisa, né? E é por isso que aí a gente vê o primeiro botãozinho aqui, ó, que é a formatação em reais. Olha que legal isso aqui. Você quando digita o preço, ó, quando você coloca aqui, ó, só aparece o valor aqui, ó, 54. Quando tu dá um enter, ele coloca automático o R cifrão. Então o que é isso? Veja, outra coisa que quando você clica aqui, ó, o valor da célula que aparece aqui no cantinho, ó. Tá, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui, tá, para facilitar para quem está assistindo do celular. Mas ó, no cantinho, aqui ó, em cima, o conteúdo da célula é 3, é o número 3. Mas na hora de exibir, a formatação de exibição dela é com R cifrão 3,00. Então isso aqui que é legal. Se fosse 3,20, ó, 3,2 é o valor da célula.
o valor matemático dela, que é o que está aqui. Mas aqui você tem o valor, quando dá um Enter aqui, sai da célula, tu tem o valor da formatação dela visual. Então aqui são formatações, ó, formatar como moeda, formatar como porcentagem, né? Aqui você aumenta e diminui, aqui aumenta e diminui as casas depois da vírgula, se precisar. Se você não quiser o R-cifrão, só quiser formatar como número automático, aqui ó, você pode aumentar aqui as casas depois da vírgula ou diminuir. Inclusive diminuir, tirar para deixar nenhuma casa depois da vírgula. Aí ele arredonda. Até 3.49 vai ser 3. E se você colocar 3.5 para cima, ó, ele já vira 4. Tá? Então tem essa questão de arredondamento também, se você não tiver as casas necessárias. Mas aqui normalmente, né, ó, vamos aumentar as casas aqui, né? Então aqui eu vou formatar como moeda, ele já coloca por padrão, que é aí duas casas depois da vírgula, que é o que a gente usa, né? E aí você deixa a formatação como moeda aqui. Eu posso automaticamente selecionar a coluna inteira aqui e formatar a coluna inteira como moeda. Aí na próxima vez quando eu digitar aqui o preço da pera, que é R$5, ele já vai colocar para mim. Então já isso facilita muito a tua vida aí. Bom, 1 kg de maçã, meio quilo de pera, vou deixar aqui. Aqui na parte de quilos a gente pode fazer formatar como número aqui, ó, texto simples, um número normal aqui, ó, deixar com duas casas depois da vírgula, tá certo? E agora o preço total. O preço total é o quê? É a quantidade de quilos vezes o preço unitário, certo? Então aqui que começa a grande vantagem das planilhas. A grande vantagem. Olha só, olha que fantástico isso aqui, pessoal. Cada célula tem um endereço dentro de uma planilha. O endereço é formado pelo quê? Pelo nome da planilha, se tiver mais de uma aqui, pelo nome da sheet, da folha aqui, se tiver mais de uma, tá? Mas eu, quando estou trabalhando dentro aqui, eu não me preocupo com o nome das folhas. Eu só vou me preocupar com o quê? Com a coluna e com a linha. É por isso que a coluna tem nome aqui, ó, A, B, C, D, e a linha também tem número. Então, essa célula aqui é a célula D3, certo? A D3. Essa célula aqui é a célula D4. Essa célula aqui é a célula C3. Aqui é a A1 e assim por diante. Então, eu posso fazer contas com o valor das células. Essa que é a grande vantagem. E posso fazer isso milhares e milhares de vezes dentro de uma única planilha. Então, olha só, o que eu vou fazer? Para fazer uma conta, você tem que começar a célula com igual. Eu acabei de clicar, vou tentar aumentar um pouquinho aqui para facilitar. Eu acabei de clicar com igual. É o igual do teclado mesmo, tá? O símbolo de igual. Cliquei como igual. Depois que tu coloca o igual, tu pode fazer qualquer conta padrão dessas contas matemáticas que a gente tem. Por exemplo, posso fazer 2 mais 2. Ó, digitei ali ó, na célula 2 mais 2. Veja que o Google já está colocando esse endereçozinho em cima, que é o endereço da própria célula, que é a E3. Ó. E3 é onde eu estou digitando. Tá? Esse endereço a gente não vai usar agora. Eu posso usar esse endereço em outra célula para usar o valor que está dentro dessa aqui. Tá? A gente vai fazer isso daqui a pouquinho aí para fazer a soma total do pedido. Mas ó, 2 mais 2, vou dar um Enter, ele calculou para 4. Perceberam? 2 mais 2. Veja, é totalmente diferente de eu, por exemplo, fazer na célula só 2 mais 2 aqui. Se eu só fizer 2 mais 2 e der um Enter, vai ficar 2 mais 2 aqui. Do lado esquerdo, inclusive, porque ele entende que é um texto. Por que é um texto? Porque tem um caractere aqui mais aqui, ó. Tá? Então, se eu não colocar o igual, eu não estou dizendo para a planilha que eu quero calcular isso. O que vai dizer para a planilha que eu quero calcular esse valor da célula, que vai ser um valor calculado, é o igual aqui no início. Se eu colocar o igual antes e der um Enter, tudo bem. Certo? Se eu colocar qualquer caractere antes aqui, ó, colocar um X antes aqui, ó, ele não vai calcular. Se eu colocar aqui uma aspas, inclusive aspas até some, ó, ele não vai calcular, vai ficar assim, ó. Tá? Então eu tenho que... O primeiro não pode ter espaço também. Se eu deixar espaço, ele vai ficar assim. Então o primeiro caractere não pode ser um espaço, não pode ser nada. Tem que ser o igual. Se eu colocar o igual, ele vai fazer qualquer conta. O vezes, a multiplicação é assim, ó, vezes. Então 2 vezes 3 é 6. Tá aí o 6. Certo? 2 dividido por 3 é 0,66. Tá aí o 0,66. Ele faz qualquer conta aí. Tá? A gente pode fazer depois seno, cosseno, raiz quadrada, o que quiser. Tá? Tem as formulazinhas para isso. Tá? Você tem aqui, por exemplo, a fórmula SQRT, que é do inglês square root, que é a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 9? Ó, depois eu vou explicar a fórmula. A raiz quadrada de 9 é 3. Então ele tem até a fórmula de raiz quadrada aí para vocês. Tá bom? Vamos continuar. Tem o π, número π, ó.
3,1415,59, entendeu? Aliás, 3,1415,92 e tal. Tem até o símbolo do pi aí que você pode usar. É só digitar pi, abre e fecha, que eu já vou explicar o que é isso. Tá bom? Então, assim, básico, fazer o igual para ele calcular a célula. O que eu quero fazer aqui é isso aqui, ó. Eu quero fazer 3,5 vezes 1 no caso aí, né? Então, ó, vai dar total 3,5. Se fosse 2 kg de maçã, seria o quê? 3,5 vezes 2. Então, isso aqui ele calcula. 3,5 vezes 2 dá 7, ó. Aqui eu, inclusive, já vou formatar aqui o preço total, ó. Tudo como reais, cifrão. O problema é o seguinte, pessoal. Olha que ruim aqui. Se eu fizer digitado os valores que estão aqui, eu na célula de baixo vou ter que também digitar 5 vezes 0,5, né? Que é o 0,5 aqui, ó. Para dar os 2,50. E eu vou ter que digitar em cada uma. E eu não quero isso. A grande vantagem das planilhas é eu poder fazer o quê? É aquilo que eu falei para vocês, usar os endereços. Então, olha só que coisa fantástica. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Agora. Vamos lá. Eu vou aqui colocar o endereço da célula, que é a C3, essa célula aqui. Eu posso digitar C3 numa boa, digitei, vou colocar vezes, o asterisco, e agora vejo que ele já entende que é um endereço de célula e já deixa coloridinho aqui com a mesma cor. Aqui é laranja, o circulado na célula aqui. E agora eu vou fazer vezes D3, D3, digitei no teclado D3. Então a célula é uma fórmula, tem o igual, que é a C3 vezes a D3. Dei o Enter e ele calculou para mim. Legal? Calculou. O legal é que agora fica vinculado, a célula fica vinculada, essa aqui, vinculada às outras células. Se eu mudar aqui para 3 kg e der um Enter, ele já calcula automático. Ó. Se eu mudar para 4 kg, para 1.000 kg, 10.000 kg, ele calcula automático para mim. Essa é a grande vantagem. Legal? Além disso, eu posso fazer, ó, vou apagar, vou refazer aqui. Eu posso fazer o igual e posso clicar em cima da célula que ele preenche para mim o endereço. Então, ó, cliquei aqui, ele já preencheu o C3. Nesse caso, C maiúsculo ou minúsculo não vai mudar nada, tá bom? Vezes, cliquei aqui, de novo. Ele preencheu o D3, agora eu só dou o Enter. E ele continua funcionando normal, tá? 2.2, vai calcular com centavos, com tudo. Legal? Agora, o bacana é isso. Eu tenho aqui, ó, 5 linhas para fazer esse cálculo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa célula, vou vir aqui no cantinho e vou arrastar e soltar. Veja que ele já preenche automático aqui embaixo. Isso funcionaria se eu também copiasse e colasse aqui as fórmulas. O que ele entende? O que o Excel entende? Ou no caso aqui o Google Planilhas entende? Que você quer fazer a mesma fórmula relativa às outras células da planilha. Ora, se você quer aqui multiplicar a C3 pela D3, ele entende que aqui embaixo, se você digitar um atalho, se você digitar F2, ele já entra no modo de edição da célula. Tá? Você pode dar um clique duplo aqui, ó, clicar aqui, dar um clique duplo ou apertar F2. Tá? Então, de repente, mais fácil com o mouse, clique duplo. Então, veja que ele já fez a célula multiplicando essa aqui por essa aqui. Então, ele já entende que você quer fazer uma multiplicação relativa à tua célula, às tuas duas células mais à esquerda aqui. Tá? A mesma coisa ele faz aqui, ó. Ó, essa aqui é essa aqui, essa aqui é essa aqui. Isso tudo eu fiz, ó, simplesmente copiando aqui e puxando. Tá? Então, quando você quiser que ele não tenha esse comportamento, você pode, inclusive, aqui, ó, antes dos endereços, se você colocar aqui, ó, no meio do endereço de uma célula aqui, se digitar F4, ele já coloca os cifrões assim, ou você pode colocar o cifrão automático aqui, ou o cifrão manualmente. Você pode pegar aqui e colocar aqui o cifrão, que é o símbolo que está no número 4 aí do teclado, né? Você pode colocar os cifrões. Esse cifrão antes do endereço, linha e coluna da célula, ele trava a célula. Se eu deixar o cifrão, ele continua calculando certo, mas quando eu puxar, ó, ele mantém todas as células vinculadas àquele endereço travado lá. O cifrão trava o endereço. Tá? Então, se eu mudar aqui para 3 kg, ó, todas as células mudaram. Ok? Mas, se você não quiser ter o cifrão, se você só colocar o endereço normal, esse vezes esse, ó, quando você puxar, copiar e colar, né? Ou quando você arrastar, ele vai puxar os endereços de forma relativa para você. Então isso é muito legal, porque a partir de agora aqui, se eu colocar o preço da uva aqui a uva é 7,90 o quilo, e eu estou pegando aqui 5 quilos de uva, ele já coloca o preço para mim.
A banana é mais barato, é 2,50 o quilo. Eu estou pegando aqui 3 quilos de banana. O abacate aqui é 5,89 quilo. Eu estou pegando 1,58 kg de abacate. Ele já calculou para mim. Então veja, fez cálculos super rápido aqui para mim, sem eu me preocupar. Tá certo? Sem eu me preocupar. Agora, isso aqui, por exemplo, vocês nas empresas, já falando do curso técnico em segurança do trabalho aí no caso, vocês vão ter listas de EPIs, de equipamentos, de coisas que vocês vão precisar mapear ou com preço ou sem preço, só com características. Então as planilhas podem ajudar muito vocês a fazerem isso. Tá certo? Relatórios e tudo mais. Agora eu tenho que fazer um total aqui, que é o meu total dessa linha toda. Então eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui fazer o igual, já ensinei para vocês, e vocês podem daí fazer assim, ó, essa célula, mais essa célula, mais essa célula, mais essa célula, mais essa célula. Certo? E dou um Enter. Dá 69,31. Eu vou até copiar esse valor aqui, vou colar aqui, ó. Veja que quando eu copio aqui e colo aqui, ó, ele dá zero. Por quê? Porque ele entendeu que eu estou querendo fazer também a cópia da fórmula. Veja aqui, ó, ele copiou a fórmula e a fórmula está dizendo que ele está somando as células de cima. Então, se eu colocar aqui os valores aqui em cima, ó, ele vai somar. Não é isso que eu quero só realmente copiar o valor. Aí você tem aqui, quando tu dá um Ctrl C aqui, para tu dar um Ctrl V, ele copia a fórmula. Se você der um Ctrl C, na hora de colar, você pode vir aqui com o botão direito, ó. Aí você tem aqui um colar especial no menu, que aí você coloca colar somente valores. Ou pode ser um Ctrl Shift V, que aí ele cola o valor, ó, inclusive com as casas depois da vírgula e tudo mais. Vou deixar formatado como dinheiro. Eu quero deixar esse valor aqui só para vocês verem que essa fórmula aqui, somando todos os números, é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, ó. Inclusive, quando eu dou um igual aqui, a planilha já é tão esperta que ela faz o seguinte, ela consegue entender que em cima dela tem um monte de números e provavelmente o que você quer fazer é somar eles, que 99% dos casos, quando você tem uma célula com uma fórmula no final de uma coluna cheia de números, o que você quer fazer é somar ou a média ou a soma. Então ele já dá as duas fórmulas aqui. No caso do Google Planilhas, no meu aqui está em inglês, certo? Então, se você instalar o Excel em português, vai vir lá soma, a palavra soma. Senão vai vir a palavra média, né, dessas funções aí. Mas aqui é average, né, que é soma, que é média em inglês. E você tem sum, que é soma em inglês. Então aqui ele já dá a sugestão, que eu quero é a soma, certo? Então se eu clicar aqui, ó, veja o que ele faz. Olha que interessante que ele já te dá a soma automática aqui. O que ele está fazendo? Então isso aqui é o primeiro uso, como é uma explicação básica sobre planilhas, o primeiro uso de funções aqui, tá? É esse aqui que a gente está usando, a função sum, né, de soma. E você está com os argumentos aqui, ó, que é todo esse conjunto de valores. Então, vamos olhar de novo aqui o que essa função sum faz. Vou fazer a mão. Você pode usar aquele assistente ali, clicar no que ele te sugere, ou você pode fazer a mão mesmo. Então, ó, coloca um igual, pode clicar aqui, ou tu pode ir digitando. Depois que você decora isso e trabalha isso todo dia, se tu for trabalhar na empresa, ou se tu for trabalhar assim muito com isso, você vai decorar automaticamente com certeza. Então, eu vou digitar sum, pode ser em letra minúscula e maiúscula, não muda nada. Aí eu vou abrir parênteses. Então, quando você tem aí um cálculo, ou seja, numa célula que tem um igual, e você digita um nome, provavelmente o que você está querendo fazer aí é uma função, que é o caso aí. O que é uma função? Função é uma programação, é um programinha pequenininho que vai gerar algum valor para você. No caso, eu vou fazer a soma de uma série de células. Então, essa função soma, ela faz isso. E essa informação que você passa para as células, para ela poder calcular, para que você passa para as funções, para ela poder calcular para você um valor, ela vem entre parênteses. Então, a função sempre é um nome seguido de abre e fecha parênteses. E no meio você passa as informações que você quiser. No caso do pi, por exemplo, o número pi, você não precisa passar a informação de qual pi você quer, de que tipo de pi, só tem um pi. Então o pi é só digitar pi, abre e fecha parênteses, vazio dentro dos parênteses, você dá um enter, ele te retorna o valor. Tá? Ele retorna o valor. Veja, se eu só digitar pi assim, opa, pó não vai dar, pi, e der um enter, ele vai deixar escrita a palavra pi. Tu tem que ter a célula calculada, ou seja, tem que ter o comando de igual ali no início da célula. Aí ele vai calcular para você como uma função, aquele pi abre e fecha parênteses. No caso aqui eu quero a função sum, então o que eu posso fazer? Posso fazer de vários jeitos. Eu posso fazer aqui o sum e posso colocar esse valor, ponto e vírgula. Os argumentos dentro de uma função são separados por ponto e vírgula, tá?
mais esse aqui, ponto e vírgula, mais esse aqui. Posso fazer isso, ó, ele vai somar igual. Mas o grande lance da função soma, e aqui eu vou explicar um outro conceito interessantíssimo para vocês também, quando eu quero fazer somas, médias, que é o que eu normalmente uso, aí eu posso trabalhar com intervalo. Então aqui eu estou com só 5 linhas, mas se fossem 500 linhas que você quer somar, ou fazer a média, como é que seria? Então aí você tem que trabalhar com intervalos. Então eu vou fazer sum. E o que é um intervalo? Intervalo é você pegar a primeira célula aqui, pode clicar com o mouse, pode ir com o teclado para cima e para baixo. Eu estou digitando nas teclinhas do teclado ali, tá? Nas setinhas para cima e para baixo. Tu vem aqui e aí você vai digitar 2 pontos. Quando tu coloca o 2 pontos, o ponto e vírgula é para separar argumentos. Tá? Prometo que é uma das últimas coisas que eu vou pedir para vocês anotarem, lembrarem aí, tá? Então, o ponto e vírgula separa as coisas dentro de uma função. O 2 pontos é um intervalo, ou seja, ele vai ligar a célula E3, que é essa célula aqui de cima, até a célula E7. Opa, aqui ele não clicou, não está indo, então eu vou digitar aqui. Está dando erro ali, né? Ele não está digitando. Então eu vou digitar a mão aqui, E7. Olha aí, ó. Quando eu faço isso, ó, ele já calculou, mas olha só que interessante. Quando você volta para editar a célula, ele já coloca aqui, ó, em laranja o intervalo, e veja que ele circula todas as células entre a E3 e a E7. Todas as células entre a E3 e a E7. Tá? E aí ele vai somar isso tudo. Tá bom? Ele soma. Então isso é muito legal. Lembrando que você pode digitar a mão, ou quando você der um igual no final de uma coluna que tem um monte de números, ele vai sugerir para você. Se eu clicar em average aqui, é a mesma coisa. Average de E3 até E7. Ó. Tá aí. Dou um Enter. Tá? Se eu quiser a média só, por algum motivo, a média só dos 2 últimos números ou dos 3 últimos números, você vem e edita aqui. Ó. Eu quero só do E6 e do E7. Então ele está fazendo a média desses dois aqui. Certo? Ó, 8,40 é a média entre 7,50 e 9,31. Tá? Não é o que eu quero é a soma de tudo mesmo, então eu vou manter aqui a soma aqui. Vou dar um Enter. Então ele está somando, veja que é o mesmo 69,31 que a gente somou aqui. Ok? Então muito legal isso aí, né, pessoal? Muito legal mesmo. Facilita muito a tua vida trabalhar com planilhas assim. Certo? Bom, agora o que eu quero aqui de vocês? Tá certo? O que eu quero de vocês aqui como exercício? E a gente vai finalizar essa aula aqui. Eu quero que vocês façam essa planilha com essas fórmulas. Eu vou deixar a fórmula do ladinho aqui. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar essa fórmula aqui, vou copiar. Vou colocar aqui do lado uma aspas e vou jogar aqui, daí a fórmula vai ficar aqui do lado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa fórmula aqui, ó. Tá? Eu vou só fazer da primeira lá em cima. Ó, vou copiar aqui, vou deixar aqui do ladinho, tá? Fórmulas, certo? Então tá aí. Agora o que eu vou fazer, o que eu quero de vocês aqui, tá? Aqui vocês sabem que é a mesma coisa que aqui de cima, né? Olhar de cima. Eu quero que vocês formatem isso aqui. Copiem, coloquem as fórmulas, testem, eu quero que vocês formatem. O que é a formatação aqui, como exercício para vocês? Formatação, você vai brincar com o que está aqui em cima. Aqui agora apresentando finalmente os botões aqui, né? Você tem o que aqui? Você tem aqui desfazer e avançar, que é o que tem em qualquer programa. Imprimir, pode imprimir em PDF. O legal das planilhas é que você imprime aqui em PDF, ó, fica bonitinho na folha impresso. Né? Se você pegar uma planilha tipo essa aqui, o gráfico gigante, quando tu vai imprimir aqui, olha só, fica tudo bonitinho na folha. Você imprime numa impressão colorida, isso aqui fica lindo, né? Um relatório profissional mesmo, coisa de empresa boa aí, né? Coisa bem profissional. Você tem essa aqui, ó, orçamento mensal também, ó. Você pode vir aqui imprimir, ó, as outras planilhas que a gente viu, olha aí, ó, né? Então tem tudo aí que você pode usar para imprimir. Aqui, vamos imprimir essa aqui para ver, ó, tá aí ó, o gráfico, olha que bonitinho que fica, ó, despesas, receitas, rendas e tal. Você pode formatar para imprimir, fica bem profissional. E você pode abrir esses modelos para estudar, ver como é que está formatado e tudo mais. Mas como é que é o formato assim? Bom, vamos lá para a nossa planilha. Então, ó, você vai começar usando esses botões aqui. Então, aqui é a formatação de números, aqui é a formatação de fonte, como tem lá no editor de texto, né? Você formata a fonte que você quiser. Por algum motivo eu quero colocar o nome do cliente com aqui a fonte desse jeito, você pode fazer, tá? Quero aumentar o tamanho, tá aqui o tamanho, ó. Você aumenta o tamanho, coloca o tamanho que quiser, ó. Tá um pouco maior aqui, certo? O nome do cliente tem que estar em destaque, eu vou colocar um bold, tá aqui, ó, negrito, certo? Tá em itálico ou não. Riscado não faz muito sentido, né? Mas tá aí o riscadinho também. E aqui você tem a cor da fonte que você pode usar também,
Tá? Eu quero usar um azul por algum motivo aqui. Eu não sou bom com cores, tá? Eu não tenho bom gosto para isso. Mas quem tiver pode fazer coisas bem bonitinhas, como essas aqui. Essas aqui são cores bonitinhas, ó. Cores sóbrias e tal. Você pode fazer, ó, fica bem legal. Tá? Aqui você, ó, com certeza aqui tem que dar um destaque, vamos colocar um negrito aqui. Agora aqui, por exemplo, ó, eu posso mudar ou não aqui, mas tem outros botões, eu vou só diminuir aqui o tamanho para poder aparecer os botões na tela aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, a parte, esse baldinho aqui é para ser um baldinho de tinta, né? Onde você consegue colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui um cinzinho aqui na linha, ó. Ó. Legal? Aqui como é o total, eu vou colocar um cinza mais forte, ó. Olha aí, ó. Aí vamos colocar em negrito aqui o total também, certo? Ou eu posso colocar aqui uma coisa, por exemplo, aqui, ó, desse jeito aqui, por exemplo, eu posso destacar diferente, eu posso colocar um cinza bem escuro aqui, ó. Aí a fonte não vai aparecer, mas eu coloco a fonte em branco. Olha aí, ó. Legal? Então eu posso fazer, esse azul não combinou aqui, né? Nem um pouquinho, deixa amarelo. Não, piorou. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, colocar também escuro aqui, vamos colocar, deixa eu ver aqui, ó. Colocar um azulzinho aqui, vamos deixar a fonte branca, olha aí. Um azul claro. Será? Não, né? Eu falei que eu não era bom com cores. Falei pra vocês. Rosa? Não, piorou. Tá bom, vamos deixar verde. Não é bom, tem que ser uma cor clarinha, então, para contrastar. Vou colocar aqui, pronto, tá aí, ó. Certo? Então, assim, ó, você pode fazer a formatação que você quiser aí. Então, como exercício, faço essa planilha aqui com mais linhas, pelo menos umas 10 linhas. Faço essa fórmula aqui, certo? E façam o total. Gente, sabendo isso aqui, você já consegue resolver 50%, 60% de todas as planilhas que você precisa. Porque, basicamente, planilha é dado com soma e média, certo? Mais da metade das planilhas aí. Para o resto, ainda tem coisas muito mais avançadas que você pode fazer. Controlar data, controlar uma série de outras coisas, tá? Mas só isso aqui, com essa aula básica de planilhas aqui, você já consegue resolver muita coisa, tá bom? Então, vou finalizar essa parte de planilha.